Senhor presidente, na verdade, esse requerimento, eu sei que na gestão passada, houve não sei se um termo de ajustamento de conduta, ou se simplesmente uma prorrogação contratual com relação à empresa São José, do transporte coletivo. E algumas questões foram inseridas nesse contrato. E me parece que essas estações de ônibus aí, de ponto de ônibus, na verdade, esse que eu vou mostrar não é uma estação, é um ponto de ônibus e muito mal feito. Então eu quero saber o seguinte: quem é que paga para fazer esse tipo de coisa aí, ó, esse troço que fizeram lá na Vila Nova, que é uma vergonha. Isso aí é catar nota de 100 e rasgar. Isso aí é jogar dinheiro público na lata do lixo. Se existe no contrato da São José, eu imagino que deva ter um padrão as estações de integração de ônibus. Olha que vergonha! E eles tiveram coragem de ir lá fazer esses 2 pontaços, ponto de ônibus que foi feito. E sequer fez uma jardinagem, deixou a coisa adequada. Fecharam aquela rua lá, o pessoal já abriu para atravessar as motos. Ali tem que aterrar, tem que gramar, tem que ter bancos, tem que ter árvores. Isso aí é uma vergonha, Então eu quero saber quem é que projetou esse troço aí, ó. Essa vergonha aí, ó. Quem que projetou? Da onde que surgiu essa magnífica ideia de fazer essa integração de ponto de ônibus? Isso aí é maltratar o usuário. Isso aí é maltratar as pessoas que passam por ali. Isso é um espaço público que deveria ser adequado, bem feito. É uma vergonha. Então eu quero saber, ó, está saindo do contrato da São José isso aí? Então tem que fazer de novo. Tem que ir lá fazer de novo. Está saindo do dinheiro da prefeitura, do orçamento? Tem que fazer de novo e punir. Porque tem que repetir, porque isso aí é uma vergonha. Isso não dá para aceitar. Será que a prefeitura, se for através do contrato com a São José, a prefeitura deu um aceite, recebeu esse troço da empresa São José? Não tem cabimento, é uma vergonha. Não pode tratar quem paga impostos, quem mora na periferia, ou quem mora no centro da cidade, quem mora na Morada do Verde, quem mora nos principais condomínios da cidade, pagam impostos do mesmo jeito que quem mora na periferia. Quem mora na periferia não pode ser menos. Quem mora na periferia tem que ser mais. Porque precisa desse tipo de serviço público adequado. Não é porque é num bairro mais periférico, vamos fazer de qualquer jeito que eles vão aceitar. Isso aí é uma vergonha. Isso aí, se a gente comparar uma cidade que está, uma das principais cidades do estado de São Paulo, em termos inclusive populacionais, se a gente vê outras cidades do mesmo porte, eu tenho certeza que eles não receberiam uma obra dessa. Uma vergonha. Peço a palavra. Só um minutinho, já passo a palavra ao vereador Claudinei. Vereador Gilson, na gestão passada, esse contrato foi renovado mediante uma cláusula que constava no contrato anterior, e esse contrato não passou pela Câmara, que o prefeito, o Gilson, ele pôde fazer a renovação mediante aquela cláusula deixada no contrato. Porém, houve um aditamento, e nesse aditamento constam essas estações que estão sendo feitas e outros benefícios também que foram acrescentados. Pelo que lembramos e que foi dito na época, todas essas benfeitorias que deveriam ser feitas seria responsabilidade da empresa São José. Então, é válido aí o requerimento de Vossa Excelência, para nós sabermos de fato se está sendo feito pela empresa, se está sendo feito pelo município, e os critérios, Porque foi muito assim, genérico, vamos dizer assim. Vai fazer as estações, mas não especificou
pelo que eu me recordo, no contrato não especificou qual seria os critérios a ser realizados. Tipo, o modelo, o formato, o que teria nessas estações. Pelo que a gente vê e passa ali na Praça 1º de Maio, tem uma dessas estações, outros pontos perto do Toninho, supermercados, ali na Champanhar, é um ponto de ônibus um pouquinho mais bem feito, vamos dizer assim. Enquanto os outros é só uma tenda, um banquinho, esse daí ele é feito um pouquinho maior. Então, pelo contrato, não tem uma especificação, mas vamos aguardar essa resposta. Então, senhor presidente, deveria ter um padrão, já que vai espalhar estações de integração, bonito nome, né? Pela cidade, né? Devia fazer uma coisa mais organizada, mais bem feita, né? Muito feio, horroroso. Isso aí é o seguinte, na hora que é para receber subsídio, na hora que é para receber dinheiro do governo federal, não sei quantos milhões, vem aqui, cara, com o contratinho na mão, né? Vem aqui com a caneca na mão, pedindo para os vereadores, né? Aí depois, na hora que recebe os recursos, faz um troço desse. Não tem cabimento, né? Isso aí é um atentado contra o dinheiro público. Isso aí não tem cabimento. Porque apesar de ser São José, quem paga é o povo. Não tem cabimento. Com a palavra, o vereador Claudinei da Rocha. Aproveitando esse momento que o Gilson coloca esse requerimento em discussão, ontem à tarde eu recebi uma reclamação de vários trabalhadores que trabalham ali na região do shopping, pedindo para que a proteção de ponto de ônibus fosse melhorada. O que eles alegam? Com esse sol muito forte, eles estão tendo que ficar atrás do ponto de ônibus para conseguir uma sombra para aguardar a chegada do ônibus. Inclusive, falei com os responsáveis, ficaram de analisar a questão. Então, essa questão de proteção de ponto de ônibus tem que melhorar sua estrutura. Melhora-se a estrutura dessa proteção de ponto de ônibus e acha um plano B para levar isso para a periferia. Você vai num ponto de ônibus ali na Baixada do Santa Bárbara, é uma vergonha. O ponto de ônibus está no meio do mato. É um abandono com a periferia. Então, tem que sentar com a empresa, ou o prefeito, junto com a Indef, arrumar subsídio, arrumar questões financeiras e moralizar essa questão da proteção de ponto de ônibus para os trabalhadores da nossa cidade. Eles merecem conforto, eles merecem segurança, porque o dia a dia dos trabalhadores não é fácil. E quando tem que pegar um ônibus, é um sofrimento. Então, aproveitando esse momento, eu levanto a minha voz em nome dos usuários dos ônibus da cidade de Franca. Tem que ser revisto esta questão, e urgente, porque o povo merece mais. Continuo com a palavra o plenário. Peço a palavra, excelência. Com a palavra, vereador Hilton Sérgio. Só para também tocar num assunto, ó, que eu procurei aqui, tá assim. Já o transporte urbano dentro de uma cidade é de responsabilidade do próprio município. Isso quer dizer que as prefeituras são obrigadas a oferecer transporte coletivo para a população. Quando o serviço for feito por empresas particulares, cabe à administração municipal dar a concessão ou a permissão e fiscalizar. Então, tudo isso que o nobre Claudinei falou aí, responsabilidade da prefeitura acompanhar o transporte público, mobilidade urbana, ver o que está acontecendo. E, infelizmente, está muito, né, não precisa nem comentar em relação... mas a imprensa José, não. Administração pública. É essa questão que nós temos realmente que bater e cobrar. Obrigado, excelência. Excelência, a gente vê que a contratada aí, o contratante é a prefeitura, órgão público, a prestadora de serviço é a empresa São José e a operadora que fiscaliza é a Indef, né? Ele está ali, mas o requerimento é bem elaborado, vamos aguardar a resposta. Continua com a palavra o plenário. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Della Mota. Senhor presidente, Vossa Excelência já é testemunha que
há 7 anos nós batemos na mesma tecla. Requerimentos, né? Ponto de ônibus que não favorece em qualquer espécie, qualquer tipo de intempéries que vier, o cidadão está desprovido de ponto de ônibus. Eu até agradeço quando eu solicitei um ponto de ônibus ali na Hugo Betarello e foi instalado, né? Mas acontece o quê? Quando vem falar dessa empresa, realmente eles conseguem a unanimidade, essa empresa São José, na Cidade Franca. Quando foi solicitado a minha presença para representar a Câmara na Comissão de Transporte, o tema eu achei que seria um tema mais amplo, mobilidade, acessibilidade, mas o tema também foi sobre a empresa São José, né? Mais uma vez. Tanto é que eu não participei mais porque eu sou grau de recurso, eu voto aqui na Câmara assuntos referentes à empresa. Mas eu fico muito preocupado quando se fez um contrato desse dentro do gabinete do prefeito e ali observa claramente que tem causas leoninas que favorece somente a empresa, não favorece o usuário, não favorece a Cidade Franca. E não tem modelo. Quando se faz um modelo de ponto de ônibus, não se faz um modelo como os tubos de Curitiba. Não se faz o modelo. Se faz o modelo da pior espécie que tem, onde que os trabalhadores sofrem para aguardar, ou seja, no vento, na chuva, no sol, qualquer tipo de intempéries. Houve uma redução da quantidade de ônibus. Alunos que vão estudar na Cruzeiro do Sul, há um sofrimento constante. Moradores que saem do aeroporto 4 para trabalhar, e quando vem enchendo o ônibus, chega no Alvorada, aqueles que estão no ponto da Alvorada, permanece no local, vão chegar atrasados. E quando quebra o ônibus, não tem um segundo ônibus. Então, é complicado quando nós discutimos há mais de 7 anos sobre a empresa São José, e aí nós chegamos no denominador comum. Porque, na realidade, aí fica a pergunta, a fiscalização, tem que promover infrações, tem que promover as multas necessárias a empresas, e a gente não observa exatamente isso. Pessoas que são repreendidas do trabalho, pessoas que se machucam no interior do ônibus, e a gente não observa nada de repreensão, de notificação dessa empresa. Então, é complicado quando nós podemos ter a oportunidade de ter um certame, de ter uma concorrência, e nós não temos essa concorrência leal na nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Peço a palavra também, Com a palavra, vereador Hilton Sérgio. Há pouco tempo nós fizemos um acompanhamento disso na Abrão Brickman. Eu acompanhei de cada 10 carros que saem da região ali do Leporace, em sentido centro, de cada 10 carros, 9 as pessoas estão sozinhas dirigindo o carro. É lógico que vai dar um trânsito fora do comum. Por que esses 9, ou mesmo os 10 carros, não vão de ônibus? Porque estão indo para a região central. Diminuiria 10 carros. Não vão porque o transporte urbano é horrível. A empresa São José demora muito para o ônibus sair lá do Parque do Parque do Leporace para chegar no centro. Demora 40 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Não é saudável, não é aprazível e chamativo para as pessoas. Culpa da empresa São José? Uai, não tem um corredor de ônibus, não tem aonde os ônibus parar. A hora que ele começa a pegar embalo, é lombada, é isso, é aquilo, é carro na frente, entendeu? Como se precisa sentar e dialogar sobre uma questão de mobilidade urbana. Não tem 1 metro de corredor de ônibus. Como é que nós vamos favorecer aos ônibus aqui? Mas precisa investir no transporte urbano, precisa pagar uma ajuda de custo para... Eu não sei. Agora, a empresa quer aumentar
porque tudo aumenta. Ah, não, a empresa não pode aumentar, mas o transporte urbano não é uma coisa que se possa agradar as pessoas a utilizarem. Só usa realmente por necessidade. Então, é algo muito abrangente, é algo para se conversar. Infelizmente, estamos aí no 3º ano já da prefeitura e nada foi feito em relação a isso. E digo sempre, mas daqui 10 anos vai estar bom. Se não começar agora, esses 10 anos vão sempre se passando. Então tem que ter bate-papo, diálogo, conversar, abrir-se, novas ideias, buscar-se outras ideias em outras cidades, o que deu certo, como é que funciona e começar um trabalho, né? Infelizmente, não é o que a gente tem visto. Obrigado, excelência. Continua com a palavra plenário. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra vereador Zezinho Cabeleireiro. Senhor presidente, o que a gente nota que a empresa São José, ela não honra o contrato, né? Inclusive foi feito um contrato muito longo, né? A reclamação é muito. Na porta lá do meu salão tem um ponto de ônibus. O ônibus está andando super lotado, né? Já, porque na época lá da pandemia, quando retiraram os ônibus, retirou porque na pandemia ninguém estava andando de ônibus, eles estavam levando prejuízo. Mas já passou da hora de voltar as linhas, mais ônibus nas linhas dos bairros. Por quê? Os ônibus estão super lotados, né? Super lotado. Então eu vejo lá, e muitas vezes passa no ponto de ônibus, como está muito lotado, eles não param. Não param, vai embora e deixa o passageiro para trás. Então, inclusive, eu vou fazer um requerimento, vou lá conversar com o Luciano, para voltar. Por exemplo, tem reclamação lá do Paulistano, lá do Palma, lá do Jardim Cambuí, do Aeroporto 3, vários dos bairros, porque tiraram a metade dos ônibus. Quer dizer, agora está um serviço de péssima qualidade, os ônibus andando lotados, e precisa realmente melhorar. A respeito dos pontos de ônibus, tem o projeto Donizete aqui, do vereador Donizete da farmácia, que adote um ponto de ônibus, que ficou bonitinho o modelo, mas pelo jeito parou, né, que as empresas que interessavam em adotar esse ponto de ônibus. Só isso, senhor presidente.